O vestiário do Inter, após a goleada sofrida na Arena na final do Campeonato Gaúcho, divide sentimentos de revolta por parte da arbitragem de Anderson Daronco e Daniel Nobrebins e também de mobilização, visando o jogo da volta no próximo domingo no estádio Beira-Rio, onde o Colorado terá de fazer uma epopeia para tentar confirmar o bicampeonato estadual. Eu te conto tudo o que rolou aqui no pós-jogo, depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos atualizar as últimas informações do Internacional. Não é uma segunda-feira fácil, afinal, o Inter acabou sendo goleado aqui na Arena, um resultado, que não sei se é justo ou não dá para dizer que o Grêmio não mereceu vencer, mas ele tem um contexto, e acho que passa muito, pela arbitragem, também é verdade, mas por erros de decisão do Internacional, em especial na reta final do primeiro tempo, que foi onde o Grêmio acabou decidindo a partida. Vamos atualizar tudo o que rolou aqui logo após o Anderson Daronco apitar o final do jogo, nesse conteúdo aqui no canal, então já chega deixando o teu like. Sei que hoje tá difícil, mas o like é necessário para que o canal siga crescendo cada vez mais. E a gente tá, onde o Inter está, o Colar tá junto. Vou a Belo Horizonte agora para cobrir o jogo contra o Atlético Mineiro. Domingo faremos uma live lá direto do Beira-Rio para o Grenal 4-5-1 e quem sabe, seja um Grenal de virada do Internacional. Vai depender muito de como o Inter for encarar esse jogo, o que para mim passou também hoje aqui na Arena pela postura do Inter. O Inter que em vários momentos durante a semana passou a responsabilidade para o Grêmio, o Pesolano sempre fez questão de frisar o favoritismo do Grêmio para esse Grenal, só que o Inter poderia ter tido uma postura de daqui a pouco encarar um favorito então, fazendo um jogo mais físico, fazendo um jogo mais catimbado. E para mim foi tudo que faltou para o Internacional hoje, um pouco de malícia, um pouco de malandragem e óbvio, que também tem o episódio arbitragem. E é justamente por isso que eu quero começar falando, porque foi a declaração mais forte do vestiário do Internacional, vinda do técnico Paulo Pesolano, que disse, que pode avaliar o rendimento do time e a forma como o Inter atuou até o lance derradeiro, que foi o lance da expulsão, que o Inter cobra do Arthur, que é uma jogada de escanteio para o Grêmio, a bola é rebatida e o Arthur, na hora de chutar, chuta em cima da marcação e no que ele chuta, ele deixa o cotovelo no Rafael Borré. O lance é claro de expulsão, ou de, no mínimo, revisão do árbitro de vídeo, só que aí, entra aquilo que eu falei durante toda a semana. Eu fiz uma live na segunda-feira passada, quando a Federação Gaúcha de Futebol divulgou a escala dos árbitros para as duas decisões, já se antecipando para evitar a gritaria. E na escala, eu falei, não tenho nada contra o Anderson Daronco, acho ele um árbitro que picota o jogo, que estraga o jogo, mas enfim, é um árbitro que é ruim, eu não acho ele mal intencionado. Agora, o Daniel Nobrebins, que foi o VAR do jogo de hoje, ele é mal intencionado pro Grêmio. E isso, cara, foi dito ano passado pela própria Federação Gaúcha de Futebol, quando tirou ele das finais do Campeonato Gaúcho, que era um jogo mais impactante, porque valia o octacampeonato para o Grêmio, uma marca histórica que só o Inter tem, e foram tirados os árbitros aqui do Rio Grande do Sul. E vamos lá, se você for me perguntar, Colar, se você não queria um árbitro daqui, do Rio Grande do Sul, quem você gostaria que apitasse? Todos são ruins, só que o Bins é mal intencionado. Ele não consegue separar o gremismo dele da arbitragem. É muito claro. Ele poderia ter chamado para revisão e o Daronco tomar a decisão se ele expulsa ou não o Arthur. Ele não chamou, ele foi omisso mais uma vez. E aí, claro, depois tem todo o outro contexto do jogo que, beleza, são decisões acertadas da arbitragem, na minha concepção, da expulsão do Bernabé, que é muito mais um erro do Internacional, uma cobrança estúpida de falta do Bruno Gomes, que não lembro de fazer um gol de falta na sua trajetória como profissional, e bater uma falta daquelas, tendo o Alan Patrick do lado dele, ou tirar a possibilidade de um levantamento de bola parada numa zaga frágil como tem o Grêmio. E não aproveitou a oportunidade. Pior do que isso, deu o contra-ataque, o Inter não mata a jogada com o Alan Patrick, o Inter não mata a jogada com o Bruno Gomes, não mata a jogada com o Paulinho, e aí o Bernabé fica de mano com o Amuso e opta por ser expulso, trocar a expulsão ou o gol pela expulsão. Eu não vou, aqui já dei minha opinião sobre isso, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, eu não vou julgar o Bernabé pela expulsão, tá? Beleza, tomou uma decisão, só que eu acho que faltou uma leitura para ele do contexto do lance, Se o Amuso, porventura, faz 1-0 ali, o Inter ainda teria
15 minutos do primeiro tempo, todo um segundo tempo e o jogo de volta para reverter com 11 contra 11. Agora, né, tu ser expulso com 35 do primeiro tempo, com todo um segundo tempo, mais um jogo de volta, jogando com um jogador a menos, é mais difícil. E foi justamente o que aconteceu, né, gente? O jogo acabou mudando porque o Inter ainda teve a infelicidade de levar um gol logo na sequência, né, da expulsão do Bernabé, e vem a cobrança de falta, a falta pega na barreira, vem o escanteio e sai o gol, né, do enamorado. Então, assim, né, é complicado, né, porque aí quebra toda a estratégia do Inter, que tentou, né, sobreviver, né, nos minutos finais do primeiro tempo, foi castigado, né, com um lance que é bastante contestado, e aí logo eu vou trazer, né, uma declaração do Gabriel Mercado sobre o gol, né, do Amuso, que tem uma falta no Ronaldo ali na origem, a falta é marcada pelo Daronco, que dá a vantagem, só que o Inter contesta a vantagem que teve. O Inter já tinha um a menos, tinha um jogador caído no chão, qual vantagem o Inter vai ter nesse lance? E o árbitro acabou dando sequência aí de jogo, e com isso, né, o Inter acabou levando o segundo gol. Depois saiu o terceiro, né, numa falha individual do Alan Patrick, gol do Carlos Vinícius. Uma pausa rapidinho nesse vídeo aqui para eu lembrar vocês que a Gigante Veículos é minha parceira, então tá procurando um carro novo, seja ele, né, um seminovo ou um 0 km, você encontra as melhores condições na Gigante Veículos, que fica lá na Avenida Central 1068 em Capão da Canoa, bairro Zona Nova. Começo de semana sempre é o melhor momento, porque tem muitas negociações que aconteceram no final de semana e a troca do showroom acontece, tá bom? Então saiba mais no @Gigante Veículos e no WhatsApp que eu tô deixando aqui na tela. Bora seguir o nosso conteúdo. O vestiário do Internacional, né, em especial os jogadores, cito aqui, né, Alan Patrick, Rocher e Gabriel Mercado, que foram os que falaram no microfone, eles mantiveram, né, uma postura. O Mercado estava muito incomodado com a arbitragem do Daronco, dizendo que não teve vantagem, né, nesse lance do segundo gol marcado pelo Amuso, né, disse que foi reclamar com a arbitragem no final do jogo e foi ironizado pelo Anderson Daronco, né, que deu parabéns pela atuação e pela derrota do time, dizendo, né, que isso não era uma atitude profissional, e citou, né, tudo aquilo que a gente já vinha citando desde segunda-feira do Daniel Nabribin. Só que assim, né, não adianta chorar o leite derramado. Esse grito deveria ter acontecido antes, na minha concepção, tá? Mas não aconteceu, e o Inter agora vai ter o prejuízo de não ter aí o resultado, né? Poderia ter um outro tipo de jogo, né? Se fosse 1-0, se fosse 11 contra 11, daqui a pouco o Inter poderia ter conseguido um empate, poderia ter uma derrota menos pesada para decidir no estádio Beira-Rio, e não vai ter. Por outro lado, gente, o Abel Braga foi para os microfones também, né? Disse que pediu para falar, que quem ia falar era o presidente Alessandro Barcelos ou Vitor Grumper, né, que é o vice-presidente eleito do Conselho de Gestão ali, né, como um vice-presidente, mas tem feito o papel, né, meio que interino de um vice de futebol, mas o Abel pediu para falar, né, e ele foi numa linha um pouco diferente da do Pesolano, que bateu, né, a coletiva inteira no Daronco, no Daniel Bins, na forma, né, como foi apitada, que a arbitragem foi tendenciosa, e eu concordo, né, com praticamente tudo que falou o Pesolano, o que não isenta a postura do Inter dentro do campo e algumas decisões que ele tomou. Mas, cara, de qualquer forma, o Abel, né, foi para ir para um outro caminho. Ele foi pedir desculpa para o torcedor do Internacional, mas fez questão de frisar que foi um jogo atípico, né, por tudo que aconteceu. Não reclamou da arbitragem, né, reclamou mais do Anderson Daronco, que é um cara complicado e tal, mas, né, disse que é possível reverter o jogo no próximo domingo, porque ele acredita muito em trabalho, e o Inter hoje tem trabalho. Do Pesolano, do Fabinho, né, dos profissionais que estão lá, e que tem condições de reverter, porque o Inter já fez 4 gols no Grêmio nesse Campeonato Gaúcho. Tomou 2, é verdade, né? O 4-2 que o Inter fez na fase classificatória não serviria para o Inter ser campeão, por exemplo, no próximo domingo. Mas o Abel Braga fez questão de acreditar, citou, né, o jogo contra o Bragantino, onde tinham vários resultados improváveis e as coisas aconteceram a favor do Internacional. Foi lá no jogo do Olímpia, né, em 88, 89, onde o Inter ganha no Paraguai e acaba tomando uma virada e cai fora nos pênaltis. Então ele disse, né, que o trabalho será de mobilização já no começo da semana para trabalhar, né, e ser campeão gaúcho, né, no final de semana, mesmo que isso seja extremamente improvável. Tá bem? Chegou até o final desse conteúdo aqui, gente. Não esquece que ele tem o apoio da KTO, kto.bet.br, que é minha parceira master aqui no canal. E tem a chance extra, né? Para quem palpitou numa vitória do Inter, eu até palpitei no empate, né? Não deu igual, mas tem a chance extra lá de R$25 para a gente se divertir no site da KTO. Sempre lembrando, né, que é um site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!